Olá, pessoal. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje chegamos no nosso 10º dia do jejum de Daniel. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Padre Diego. Padre Diego, seja muito bem-vindo ao nosso jejum. Eu quero passar a palavra para o senhor e eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Bom dia, Tamara, minha irmã. Eu sou o Padre Diego, como Tamara disse, Padre Diego Xavier, da comunidade Aliança de Misericórdia, hoje atuando em missão em Belo Horizonte. Muito obrigada pelo sim do senhor, viu, padre? Pessoal, hoje o salmo que nós vamos meditar será o Salmo 29. Eu queria passar a palavra para o senhor, padre, se o senhor puder abrir com uma oração para a gente, para depois a gente seguir para a partilha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, por intercessão de Maria, nossa mãe, que possa agora derramar o teu infinito amor sobre nós. Que o Espírito Santo possa conduzir esse momento, possa conduzir o nosso dia, essa meditação. Toca, Senhor, em nossos pensamentos e que possamos estar disponíveis, Senhor, a acolher a tua vontade, a tua palavra em nossa consciência. Toca, Senhor, os nossos sentimentos, para que possamos estar abertos, Senhor, àquilo que o Senhor deseja partilhar, falar a nós, a cada um de nós nesse dia. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente derramar a tua palavra sobre nós, sobre os nossos corações, e que nós possamos verdadeiramente deixar que a sua palavra possa fecundar nossa alma, nossos corações e gerar muitos frutos. E a ti, Maria, nossa mãe, esposa do Espírito Santo, te pedimos que possa nos cobrir com o teu manto de amor. Interceda por nós nesse momento, diante do altar de Deus nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus abençoe esse início de partilha, de meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, como a Tamara disse, nós iremos meditar hoje esse Salmo 29. Peço a vocês que já possam se preparar com a Bíblia, se quiser dar uma pausa aí no vídeo rapidinho para poder pegar a Bíblia, peguem a Bíblia de vocês. A minha Bíblia é uma Bíblia Jerusalém, é uma Bíblia Jerusalém. Então, talvez a tradução, algumas palavras sejam um pouquinho diferentes daquelas que vocês têm, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá, né? Já começando a leitura desse Salmo 29, é um salmo que vai iniciar assim: Eu te exalto, Yahvé, porque me livrastes. Não deixastes meus inimigos rirem de mim. Yahvé, meu Deus, gritei a ti e me curastes. Yahvé, tirastes minha vida do Sheol. Tu me reavivastes dentre os que descem a cova. Tocai para Yahvé, fiéis seus. Celebrai suas memórias sagradas. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto, de manhã gritos de alegria. Quanto a mim, dizia tranquilo, nada jamais me fará tropeçar. Yahvé, teu favor me firmara sobre fortes montanhas, mas escondestes tua face e eu fiquei perturbado. A ti, Yahvé, eu gritava, ao meu Deus eu supliquei. Que ganhas com o meu sangue, com a minha descida à cova?
Acaso te louva o pó, anunciando tua verdade? Ouve, Yahvé, tem piedade de mim. Sê o meu socorro, Yahvé. Transformastes o meu luto em dança, tirastes meu pano grosseiro e me cingistes de alegria. Por isso, meu coração te cantará sem mais se calar. Yahvé, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Palavra do Senhor. Demos graças a Demos Deus. graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse salmo é um salmo muito bonito. É um salmo que verdadeiramente mostra ali a confiança do salmista em Deus. Que, ainda que no salmo se tenha momentos em que o salmista fala de momentos de sofrimento, de dor, de tristeza, ainda assim, nesses momentos, ele coloca toda a sua confiança em Deus. Isso para nós é muito importante. Por quê, queridos irmãos e irmãs? A nossa vida, ela não é uma vida somente feita de alegrias. Também não é uma vida feita somente de tristezas, de dores. A nossa vida é uma vida feita de altos e baixos. Na nossa vida, nós vamos ter momentos de alegria e nós iremos ter momentos também de tristeza, né? Mas como aqueles que colocam a sua confiança em Deus, nós devemos entender que no momento de alegria, de euforia, eu tenho que saber que tudo bem, eu posso aproveitar esse momento, mas eu tenho que me preparar também para o momento de tristeza que pode acontecer. E quando vier esse momento de dor, de sofrimento, de tristeza, eu não tenho que simplesmente me curvar sobre essa dor, sobre esse sofrimento e ficar parado. Eu tenho que entender que Deus, ele é a minha força, a minha confiança, no qual eu também ali, né, não vou ficar parado no sofrimento, porque ele já venceu toda a morte. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse salmo, meditando ele, pensando em preparar esse salmo justamente para poder falar para vocês hoje, eu pensava em algo que não é muito falado na nossa fé, né, nas missas que nós vamos muitas vezes, mas é algo que nós temos ali como um conceito importante, principalmente para aqueles que trabalham ali, vem a questão da cura interior, por exemplo, que é o que nós chamamos de liberdade interior. O que é a liberdade interior? A liberdade interior é, ainda que tudo esteja desmoronando à minha volta, eu ainda assim me alegrarei, colocaria minha confiança em Deus. Eu colocaria minha confiança em Deus, porque Ele é a minha esperança, Ele é a minha confiança. E por que isso é importante, queridos irmãos e irmãs? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, na sociedade de hoje, muitas pessoas justificam, às vezes, escolhas de pecado por causa daquilo que acontece à sua volta. Muitas pessoas, por exemplo, vão falar assim: eu muitas vezes brigo com a minha família, tenho iras, raivas, e eu respondo dessa forma porque as pessoas da minha família, por exemplo, não têm uma experiência do amor de Deus, nem querem participar da fé. Só que isso não é justo. A gente acaba colocando, né, uma escolha de pecado direcionada para os outros. Porque os outros não são de Deus, eu acabo escolhendo pelo pecado. E isso aqui não é liberdade interior. Vou dar um outro exemplo para nós, né? Muitas pessoas vão falar que, por exemplo, né, pessoas que moram em bairros assim de periferia, né, que tem de repente ali uma violência maior, normalmente essas pessoas já serão, por exemplo, ali pessoas que são condicionadas a um vício de álcool ou drogas ou uma criminalidade, por exemplo, como se o ambiente fosse ali já transformar aquela pessoa. Mas se a gente pensa dessa forma, a gente já está criando um destino para essa pessoa e a pessoa não tem condição de ser salva. Mas Deus veio para salvar a todos. E nós temos essa liberdade garantida por Deus. Liberdade que diz que, independente do que esteja acontecendo à sua volta, você, eu, todos nós podemos escolher por Deus. Então, alguma situação, colegas, amigos podem estar escolhendo pelo pecado. E ali, próximo a mim,
me incentivando a escolher pelo pecado, por exemplo, eu ainda assim posso escolher por Deus. Eu posso dizer não ao pecado e escolher por Deus. A sociedade à minha volta, o contexto à minha volta pode ser uma situação de extrema miséria, mas ainda assim eu posso escolher pela liberdade de Deus. Eu poderia citar tantos santos que demonstram isso, por exemplo, Santa Baquita, né? É, tem um santo irlandês que não é muito conhecido, que ele se chama Matt Talbot, que era um santo que era alcoólatra, mas ainda assim ele escolheu por Deus, ainda assim envolvido ali num ambiente de muita bebedeira. Então, tantas pessoas puderam escolher por Deus, né? Se vocês, eu acho que vocês não devem saber, mas existe uma santa chamada Santa Maria Goretti, que é uma jovem pequena que acho que ela foi assassinada, não me lembro agora, com 12 ou 14 anos, porque um vizinho queria abusar dela. E ela não cedeu a isso. E ali o vizinho acabou dando facadas nela e ela morreu por causa dessas facadas. É uma santa que morreu defendendo a pureza, a castidade. Mas o que é mais interessante, claro, isso é muito importante, é muito interessante o que ela fez, mas o que é mais interessante é que este homem, chamado Alessandro Serenelli, se eu não me engano, ele foi preso por causa do assassinato dela, e dentro da prisão, naquele ambiente que várias pessoas aprendem mais criminalidade ainda, ele se converte e ali ele busca Deus, e nesse momento ele está em processo de beatificação. Então, não é o ambiente que transforma, que nos condiciona ao pecado. Nós sempre podemos escolher por Deus. Sempre. E olha o que esse salmo vai dizer, né? Eu te exalto, Yahvé, porque me livrastes. Não deixastes os meus inimigos rirem de mim. Yahvé, meu Deus, gritei a ti e me curastes. Yahvé, tirastes a minha vida do Sheol. Tu me reavivastes dentre os que descem a cova. Olha o sofrimento do salmista aqui, daquele que escreveu esse salmo. Yahvé, meu Deus, gritei a ti e tu me curastes. Talvez ele estivesse enfermo. Talvez esse homem que escreveu esse salmo estivesse com uma enfermidade grave, mas ainda assim colocava sua confiança em Deus. Ele ainda diz: tirastes a minha vida do Sheol. Sheol, queridos irmãos e irmãs, para a cultura judaica, é como se fosse ali o purgatório. Como se fosse o purgatório, né, mais ou menos. Né? Mas era um local sem ali, de repente, a presença de Deus, onde os mortos esperavam. Então, ele chega a comparar a vida dele num local que não tem presença de Deus, onde ele já se encontrava, entre aspas, morto, né? E que não tinha esperança. Mas ele colocou a esperança dele em Deus. Tu me reavivastes dentre os que descem a cova. Ele não queria mais fazer parte desses que estavam mortos. Ele queria a vida eterna, né? Que bonito, né? Que bonito. E ainda, né? Ele vai dizer: tocai para Yahvé, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada, sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. Então, os momentos, aqui a gente pode traduzir, né? Os momentos de dor e sofrimento duram somente um momento, mas o favor de Yahvé, a graça de Deus, dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Né? Será que nós pensamos nisso no momento do nosso sofrimento, da dor? Porque, como eu disse, sofrimento e dor nós teremos independente, né? Nossa vida é feita de altos e baixos. Mas será que no momento da tristeza eu penso que isso já vai passar e que eu preciso colocar a minha confiança em Deus? Queridos irmãos e irmãs, dou mais um passo com vocês, né? Porque aqui o salmista, já ali no versículo 7, vai dizer assim, né? Quanto a mim, dizia tranquilo, nada jamais me fará tropeçar. Yahvé, teu favor me firmara sobre fortes montanhas, mas escondestes a sua face e eu fiquei perturbado. Por exemplo, se olharmos o exemplo de Jó, um homem que também ali
ele não sentia a presença de Deus, mas colocou a sua esperança em Deus. Se olharmos, por exemplo, uma outra santa, Santa Madre Teresa de Calcutá, que ficou 50 anos sem sentir ali a presença de Deus, mas fazia aquilo que ela deveria fazer, justamente porque colocava sua confiança em Deus. Tem momentos que Deus pode silenciar em nossa vida. Ele não se afasta de nós, ele continua presente, mas ele pode silenciar. No momento do silêncio, eu coloco a minha confiança, a minha esperança em Deus. Isso que o salmista nos diz aqui, né? E ainda, queridos irmãos e irmãs, versículo 9. A ti, Yahvé, eu gritava, ao meu Deus eu supliquei. Que ganhas com o meu sangue, com a minha descida à cova? Acaso te louvo ao pó, anunciando a tua verdade? Queridos irmãos e irmãs, aqui o salmista, ele chega a um ponto de que ele começa a questionar Deus. Às vezes em nossa vida nós podemos entrar nesse ponto também, de questionar a Deus. Mas, mais uma vez, é necessário entender que nós não estamos abandonados, ele pode silenciar. E por que que muitas vezes Deus silencia? Para que a gente também não entre num orgulho, né? Num orgulho. O salmista ele fala assim, voltando ainda um pouquinho, né, no versículo 7, quanto a mim, dizia tranquilo, nada jamais me fará tropeçar. A gente tem que ter muito cuidado para não cair num orgulho e dizer, eu estou bem, nada vai me fazer mal agora, né? Calma, calma, porque isso também pode servir como uma prova de fé para cada um de nós. Uma prova de fé para cada um de nós. Versículo 11. Ouve, Yahvé, tem piedade de mim. Sê o meu socorro, Yahvé. Seja o meu socorro. Aqui eu me lembro daquela passagem, por exemplo, de São Pedro, que andava sobre o mar, onde Jesus começa a caminhar sobre as águas, e São Pedro lhe dizia, Senhor, se és tu, me faça ir até ti. E ali Jesus diz, vem. E um momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas, para o vento forte, a tempestade, ele começa a afundar. Pedro começou a olhar para os sofrimentos, para as tristezas, para as dificuldades, o que o mundo apresentava, e tirou os olhos de Deus. Que a gente não tire os olhos de Deus. Eu me lembro ainda, queridos irmãos e irmãs, né, de uma passagem em Atos dos Apóstolos, onde Pedro e seu companheiro Silas estavam presos, estavam na prisão, e provavelmente seriam julgados. Julgados e mortos. Mas ali no meio das prisões, Paulo e Silas começam a louvar o Senhor e as portas das cadeias se abrem. Ao ponto de que o carcereiro pensa que ali todos os presos tinham fugido, o carcereiro tenta tirar a espada da bainha e se suicidar como uma desonra, né? Mas ali Paulo, de dentro da prisão, de dentro da cadeia, com a porta aberta, claro, grita, não faça isso. E ali, né, de um momento de extrema dificuldade, as portas, pelo louvor de Paulo e Silas, as portas da cadeia se abrem, aquele carcereiro, né, que pensava em se suicidar, encontra Deus e ele se converte, é batizado e toda a sua família também é batizada. Queridos irmãos e irmãs, né, já termino mesmo essa pequena meditação, essa pequena partilha com vocês, dizendo justamente isso, né? Que a gente não coloque o nosso olhar sobre as dores, sobre os sofrimentos. Que a gente entenda que nós temos essa liberdade interior, que no momento de dificuldade, no momento de tristeza, tudo pode estar desmoronando à nossa volta, nós podemos colocar a nossa esperança em Deus. Nós podemos escolher por Deus, pelo bem. Nós não precisamos escolher pelo pecado, nem pela tristeza, nem pelo sofrimento, nem pela dor. E aí o salmista termina, né? Transformastes o meu luto em dança, tirastes meu pano grosseiro e me cingistes de alegria. Por isso meu coração te cantará sem mais se calar. Yahvé, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Nos faz lembrar, né, quando o filho pródigo volta para casa.
onde ele, todo sujo, se alimentava com a lavagem dos porcos, com uma roupa que parecia trapos, né? Volta para casa sujo, machucado, com roupas que não eram nada mais praticamente, né? E aqui, numa tristeza profunda, querendo ser reconhecido como escravo diante do seu pai, e aqui o pai o abraça, o cobre de beijos, dá uma túnica nova, um anel, coloca uma sandália e manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa. Olha que bonito. Transformastes o meu luto em dança. Tirastes o meu pano grosseiro, os trapos, e me cingistes de alegria. Por isso meu coração te cantará, sem mais se calar. Yahvé, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Irmãos e irmãs, é maravilhoso o que a misericórdia de Deus pode fazer conosco. Padre, que partilha mais linda, né? E finaliza com essa chave de ouro, né? Que aqueles que serão salvos irão render graça para sempre, né? É tão lindo isso, a gente buscar as coisas do alto, né? Viver a eternidade. O senhor falou de São Paulo enquanto louvava na prisão, né? O filme de São Paulo, Apóstolo de Cristo, fica a dica aqui para o pessoal assistir. Ele dá para a gente essa noção muito grande, né? Da eternidade, do quanto São Paulo sofreu, mas ele falava: a gente não morre por aquilo que a gente não crê, né? E o meu reino não é daqui. E ele falava muito dessa questão da vida eterna. E quando eu meditei esse salmo há um tempo atrás, eu até escrevi aqui na minha Bíblia, na última frase, né? Quem quer ser eterno, viva com o eterno, né? Para a gente se aproximar das coisas de Deus, igual o senhor falou, não tirar os olhos dele, né? Porque as dificuldades sempre vão existir, só que o mundo quer distrair, quer roubar, e esse jejum vem para isso, né? Para a gente ficar com essa sensibilidade, para a gente renascer, né? Para a gente morrer o velho homem e deixar a palavra vir, fazer morada no nosso coração e de fato nos transformar. Eu falo muito para as pessoas que estão conosco, Padre, que ninguém pode entrar num processo de oração, num jejum e sair da mesma forma que chegou, né? Então a gente precisa deixar a palavra cair, fazer morada, para a gente verdadeiramente ser transformado, né? Eu queria agradecer muito a partilha do senhor, foi riquíssima, assim, muito obrigada, dá vontade de ficar ouvindo o senhor por muito tempo. E eu queria convidar o senhor, padre, para deixar para a gente um propósito para o dia. O que o senhor orienta nós, baseado em tudo que o senhor rezou, que o Espírito Santo suscitou no seu coração, para que a gente possa fazer nesse dia de hoje? Olha, eu queria deixar a partir desse versículo 5 e 6, né? O versículo 5 e 6 vai falar assim, né? Tocai para Yahvé, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto, de manhã gritos de alegria. Queridos irmãos e irmãs, o propósito que eu queria mesmo convidar a cada um de nós para poder fazer seria nesse dia louvar a Deus. Lembre-se de cânticos, lembre-se assim de algum louvor, coloque no telefone celular, procure ali, né, alguma música que toca o seu coração, que fale de Deus. E na verdade eu queria, Tamara, deixar dois propósitos. Esse é o primeiro, né? Esse é o Perfeito. primeiro, né? De já começarmos o dia, já fazermos ali esse louvor e ir lembrando desse louvor o dia inteiro. Escolhe uma música somente e vai fazendo esse louvor. O segundo propósito é para aquelas pessoas que por acaso venham a viver, né, alguma dificuldade durante este dia. Se você estiver vivendo alguma dificuldade, não pare na sua dor, no seu sofrimento. Levanta a cabeça e ali começa a cantar a Deus, louvar a Deus. É ilógico, mas você vai ver como vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Amém. Padre, eu gostaria de pedir uma bênção para o senhor, aproveitar que hoje, né, a gente está tendo essa graça de ter o senhor conosco. Então, eu queria pedir uma bênção especial para todas as pessoas que estão. Muita gente, infelizmente, não conseguiu permanecer, é muito difícil, né? A gente rezar, jejuar. Então, tem muita gente fazendo o jejum total. Então, agora no inverno, a gente sente mais fome, né? Muitas pessoas tiraram a carne, os ovos, todas as proteínas. Então, se sentem mais fracas, mas ao mesmo tempo o espírito está sendo fortalecido. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito, Senhor, e pedir agora essa bênção especial para nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São José, desça sobre vós, sobre os propósitos, sobre a vossa casa e a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Padre Diego? Que Deus abençoe imensamente a vida do senhor. O senhor falou para o pessoal que o senhor está agora na Fraternidade de Belo Horizonte, né? Isso. Pessoal, o Padre Diego, ele cuida da comunidade da Aliança. Se o senhor quiser falar um pouquinho só para o pessoal conhecer, Padre, quem quiser ajudar também a Fraternidade do Senhor, né? O senhor é missionário. Se o senhor puder fazer uma breve apresentação assim, para quem tiver o interesse de estar ajudando. Tá. Como a Tamara disse, né, sou missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia. Hoje, aqui em Belo Horizonte, aqueles que desejarem visitar a nossa casa, conhecer, são sempre bem-vindos, né, de terça-feira a domingo. Segunda-feira é o único dia nosso de descanso, então a gente se reserva um pouquinho, né, mas de terça a domingo, de 10 horas da manhã até a parte da noite, nós estamos aqui, né? Para poder conhecer o nosso endereço, basta colocar lá no Google Aliança de Misericórdia BH, e aí você já vai encontrar o endereço, localização, telefone de contato também. Ou também pelo Instagram, que também é @Aliança de Misericórdia BH também. E lá terá também explicações também sobre como faz para chegar aqui em casa, os eventos que nós teremos ao longo desse ano, né? E pode vir mesmo para poder tomar um café, partilhar. Se quiser confissão, venha confessar, né? Participar dos eventos. Estamos à disposição. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um abraço, Padre. A bênção. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém.